Por isso, né, hoje nós vamos ver aqui uma palavra que fala da história de Absalão, que é o filho do rei Davi. E é uma história de um fracasso de uma família. Falou, mas pastor, você não está falando que ele é filho do rei Davi? Sim, exatamente. Por isso que eu quero falar para... Presta bastante atenção, né, a direção que Deus deu para a gente refletir nessa palavra. A gente vai abrir lá depois do 2 Samuel 13, né, que vai contar a história de Absalão. Mas quando nós falamos aqui, as falhas, as brechas de relacionamento na família causam um estrago que vocês não imaginam, né, que nós vamos ver isso que Deus trouxe para nós. Então, são brechas que abrem, que o inimigo entra. Né? Quando eu aceitei a Jesus, com o pastor Kamakura, ele deu uma ilustração que o Senhor nos coloca dentro de uma bolha protetora, que nada pode nos atingir, porque Deus nos protege. Mas existem situações que o inimigo entra. Mas como é que ele entra se nada pode nos atingir? É porque nós provocamos brechas. Pela situação, nós não podemos ser atingidos. É como se você tivesse pego uma fera, né, um cachorro bravo, né, e amarrado com uma corrente, e a corrente chega até aqui. Ele não tem condição de te atingir. Mas, se você esticar o pé lá, ele vai pegar você, não vai? Isso se chama brecha. Você que expõe. Não é que ele te atinge, é você que se expõe. Então, essas brechas que acontecem, né, nós temos que estar atentos, porque é através dela que faz-se os grandes estragos nas famílias. E Deus falou, olha, queremos aqui uma igreja forte, famílias fortes. Então, vigie, né? Vigie. Então, o que nós vamos falar hoje é o desdobramento do pecado do rei Davi. A história de Absalão, né, o fracasso que atingiu a família do rei Davi, através da história de Absalão, é o desdobramento do pecado do rei Davi. Quando a gente fala no rei Davi, né, nós sabemos que ele foi um rei valente, né, foi aquele que enfrentou Golias, que matou aquele gigante, que era um grande vencedor, que era um rei sábio para governar, né, para lutar. Ele reinou durante 40 anos com o povo de Israel. Foi um rei assim muito abençoado, um homem segundo o coração de Deus. Mas quando fala da sua família, um fracasso. E vocês vão ver, né? Está escrito na Bíblia, naquilo que nós vamos ver hoje, né? Esse homem valente, né? Esse homem com uma visão, né, estratégica assim, de conquista. Quantos povos ali não foram derrotados pelo exército no comando do rei Davi? Mas quando fala da família, fracassou, né? Então, e a história de Absalão, como eu disse, é um desdobramento de um pecado do rei Davi, que todo mundo já está cansado de falar sobre ele, mas eu vou lembrar aqui só como pano de fundo para a palavra de hoje, que é quando o rei Davi estava lá, ele que era o comandante supremo do exército de Israel, estava sempre na frente das batalhas, mas um dia resolveu ficar em casa. Sabe quando era para você estar no trabalho, mas hoje não, hoje eu vou ficar em casa. Aquele dia, Davi resolveu ficar no palácio. Levantou tarde, lá para 11 horas, sei lá que hora que era, e está lá andando na varanda, né? Não tem nada para fazer, e ele vê, né, numa casa vizinha lá da proximidade do palácio, uma mulher muito bonita se banhando, né? Assim, numa situação que ele conseguiu ver, não sei como é que ela estava lá. E ele se encantou com a mulher. E aí, né, tem o que fazer, arruma o que fazer, né? Então ele, como sendo rei, ele mandou o seu servo lá buscar a mulher, que ele queria conhecer ela de perto, para ver se era tudo aquilo que ele tinha visto. E evidentemente que ele ficou muito encantado com Betseba. E aí ele
traz a mulher para dentro do palácio e acaba se deitando com essa mulher, tem um relacionamento com ela, né? Ele não quis saber quem era ela, que ela era uma mulher casada, que ela tinha uma família, e ele entrou, né, por ser rei, achou que podia todas as coisas, e entrou numa situação de desgraça para aquela família. Aquela atitude dele, não, eu sou rei e tal, ele vai ter um relacionamento com ela. Bom, ele achou que aquele relacionamento ia ser só aquele relacionamento, mas ele não imaginava a besteira que ele estava trazendo para dentro da família dele. Por quê? Passou-se um tempo, a mulher mandou avisar que ela engravidou-se daquele relacionamento que teve. Meu Deus! Aí a coisa ficou feia, né? Aquilo que ele achou que ia ser só um momento lá, agora tem uma gravidez. E aí ele, para se livrar da paternidade, que ele não queria, como rei, se expor, né? Ele fala o seguinte, ela falou, eu sou casada, meu marido é seu soldado, é Urias, está na guerra, lutando, né? E aí, e agora? Ele falou, já sei. Mandou uma ordem para o comandante liberar Urias para passar uns dias em casa. Falou assim, aí ele passa os dias em casa com a mulher dele e depois ela engravida, ninguém vai saber se é dele, se é meu e tal. Achou que ia ser fácil. Mas só que Urias era uma pessoa assim, fiel. Falou assim, não, os meus companheiros estão lá na guerra e eu não vou entrar aqui, né, na minha casa, dormir com a minha mulher, como não, os outros. Então ele não entrou em casa e ele dormiu lá na porta. Aí o rei Davi pegou e falou assim, dá bastante bebida para ele, embebedou ele, mas mesmo Urias, bêbado, ele era mais lúcido que o rei Davi, e ele não se deitou com a mulher. Então não tinha jeito. Aí Davi, astutamente, falou o seguinte, bom, então agora não tem jeito. Eu tentei, agora o único jeito que tem é mandar ele para uma frente do exército perigosa, que não tem, né, exposto. Então ele fez uma carta para o comandante de Urias, para colocar ele numa frente mais perigosa da guerra, e sem nenhuma proteção, que era causa morte mesmo, né? Era para matar mesmo o cidadão lá. E não deu outra, né? Urias foi lá para essa frente lá, e veio depois um comunicado, né, para ele que o exército entrou numa batalha e juntamente com alguns outros morreram várias pessoas, entre eles Urias. Olha só, Davi não só arquitetou a morte de Urias, como ele levou outras pessoas à morte por causa do seu pecado. E ele estava fazendo isso, né? Fez tudo isso porque ele entrou assim, se interessou para aquela mulher, não quis saber se ela era casada, se ela tinha família. Então começou aí o grande erro dele. Então aí o que acontece? Urias morre e ele fala, bom, agora está fácil. Casou com Betseba e agora eu posso assumir a paternidade. Ele achou que estava tudo bem feitinho, né? Só que Deus não deixa passar nada, né? De repente, Davi recebe lá Natã, né, o profeta, que vem lá e fala assim, rei Davi, tem um caso aqui para julgar, né? Tem um homem muito pobre que só tinha um gado dele, né? Não sei se é um novilho, só tinha um novilho no pasto, e ao lado tinha um fazendeiro com milhares de bois, de gado. Aí esse fazendeiro ia fazer uma festa, pegar uma das suas milhares de animais, pegou o único gado desse pobre aí, coitado, e matou. É verdade? É. O que a gente faz com esse cidadão? Mata ele também. Mata esse fazendeiro. Onde é um negócio desse? Aí na esse fazendeiro é você. Deus está falando o que você fez. Por que você fez isso?
Você poderia ter quantas mulheres você quisesse, né? Você poderia, mas por que pegar a única mulher de Urias? Quando Davi caiu a ficha da besteira que ele fez, ele se prostra no chão, né? Pequei contra ti, pede perdão, agora eu vou morrer, porque ele tinha dito que o fazendeiro tinha que morrer, né? Mata aquele cidadão lá. E aí ele pediu misericórdia para Deus, e Deus falou assim, ó, tá bom, você não vai morrer, mas por causa disso, a espada entrará na tua casa. Né? Então, ou seja, aquilo ali, ele estragou uma família, então agora a família dele ia pagar também, ia ter dores, assim como ele provocou dores na vida daquele homem, né? E estragou a vida daquela família. Bom, então, esse é o pano de fundo. O que nós vamos falar aqui é o desdobramento desse pecado de Davi. Um homem tão poderoso, tão segundo o coração de Deus, mas errou. Deus perdoa os nossos erros? Perdoa, mas as consequências nós temos que passar por elas, tá? Deus não tira as consequências de você ter cometido aquele erro, né? Então, você, com certeza, né, a palavra diz, né, se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, mas nós temos a consequência. Se você, eventualmente, tem um acidente e machuca a perna, né, Deus permite que a perna seja curada, seja tal, mas a marca fica, não é verdade? Existe aquela cicatriz, as consequências ficam. Né? Então, nós vamos ver aqui esse desdobramento daquilo que nós vimos até agora. Então, abra comigo o livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ver aqui a história, né, que redunda no desdobramento disso aqui. Começa falando do incesto de Aminon. Aminon é um filho de Davi também. Então, todos acharam aí? 2 Samuel, capítulo 13. Diz assim a palavra: tinha Absalão, filho de Davi, uma famosa irmã, cujo nome era Tamar. Uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, então, olha a situação, né? Aminon, filho de Davi, tinha uma irmã, meia-irmã, que é a irmã de Absalão, que era muito bonita. E ele se enamorou dela e ficou com uma paixão tremenda. Então, tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Então, era primo de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. E ele disse: por que tanto emagrecesse de dia para dia o filho do rei? Não dirás? Então lhe disse a Aminon: eu amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, né? E aí ele falou assim: como é que eu posso? Todo meio enroscado. Me apaixonei pela minha irmã, a irmã de Absalão, né? E aí, esse que era amigo, entre aspas, muito amigo, quem tem um amigo desse não precisa de inimigo, falou o seguinte: eu tenho uma solução para você. Deita-te na tua cama e finge doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois, vendo eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Veio o rei visitá-lo e Aminon lhe disse: peço que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença para que eu coma da sua mão. Então, Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu.
Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou a comer. Disse a Aminon: fazei retirar todos da minha presença. Então saiu todo mundo da casa, todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze-me a comida à câmara, que é o quarto, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara, que é o quarto. Quando lhes oferecia para que ele comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz isso em Israel. Não faças tal loucura. Porque onde iria eu com minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel? Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvido a ela, que ela dizia. Sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou-se com ela. Depois Aminon sentiu por ela uma grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele disse que tinha. Disse-lhe Aminon: levanta-te, vai embora. Então ela disse: não, meu irmão, porque maior é essa injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém ele não quis ouvir. Chamou o seu moço que o servia e disse: põe essa para fora e fecha a porta após ela. Trazia ela então uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filha do rei. Mesmo assim, o servo deitou-a fora e a fechou a porta atrás dela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando: Absalão, seu irmão. Ela foi à casa de Absalão, né? Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, ele é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. E assim ficou Tamar, que esteve desolada em casa de Absalão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava a Aminon por ter forçado Tamar, sua irmã. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, essa palavra, Senhor Deus, diz aqui, como nós colocamos, um desdobramento de um pecado do rei Davi, que agora atinge a sua família. Nós, como tua família, Senhor Deus, queremos entender a tua mensagem para nós nessa noite. Fala aos nossos ouvidos, dá-nos sabedoria para que o Espírito Santo possa nos elucidar essa passagem, Pai, para que nós possamos aplicar como conhecimento e entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Fala conosco, que nós te agradecemos já em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha que situação, né? O rei Davi, né, ele preparou a morte de Urias. Não foi? De forma cruel. Mandou uma carta para o comandante para colocar ele na frente de batalha e tal. Né? Então, ele deitou com a mulher de Urias. Aí as coisas vão tomando, né? Vão desencadeando na família dele. Primeira coisa que aconteceu foi Aminon, né, se apaixonar pela sua meia-irmã, porque ela era a filha do seu pai e era uma outra. Né? A mãe de Absalão era mãe de Tamar. E aí, como é que fazia Aminon? Aminon estava doente, porque ele estava apaixonado. E paixão não é amor. Né? Tem diferença entre amor e paixão. Paixão é algo doentio. Você viu que ele emagreceu? Eu estou amando a minha irmã, uma coisa impossível, não tem como. Né? E aí, ele encontra um amigo, primo dele, Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, que fala: eu já tenho um jeito de você se acertar com Tamar. Então, só o que nós estamos falando aqui, né? Quando nós começamos a ver aqui essa passagem, nós vimos o que acontece quando um pai não se aproxima dos filhos. O que nós estamos falando aqui do relacionamento
ele tem hora que dá uma cortada aqui, corta aí para vocês também, não? Acho que eu vou tentar aqui. Vamos ligar isso aqui? Isso. Deixa eu desligar aqui para não dar microfonia. Então, quando nós estamos falando aqui do que aconteceu com o Davi, ele não tinha proximidade com os filhos. Olha só o que acontece, né? Amnon, né? Ele está lá desesperado, doente, emagreceu. O amigo dele, que entre parentes seria amigo, né? Esse Jonadab, vem e dá uma sugestão para ele aproximar-se de Tamar. Irmão, o rei Davi, ele é chamado lá para ver que o seu filho estava emagrecendo, estava doente, né? Mas era tudo armação. Não estava doente coisa nenhuma. Então, o rei, por não conhecer seu filho, por não ter liberdade com seu filho, caiu que nem patinho, né? E entregou Tamar de bandeja para o filho. O filho falou o seguinte: olha, eu estou doente, não tenho vontade de comer nada, mas se minha irmã fizer uma comida, por ser minha irmã, tal, eu vou comer. E ele acreditou. E mandou Tamar, que foi lá também inocentemente, e achou que tudo bem, né? Irmãos, olha só como foi maligna essa estratégia que Jonadab trouxe para ele. Quem tem amigo assim não precisa de inimigo, não é verdade? Olha a desgraça que trouxe para dentro da família do rei Davi. Agora, isso serve de um alerta para os pais. Porque às vezes, por nós não estarmos próximos dos nossos filhos, nós permitimos que os nossos filhos estejam próximos de gente perigosas. E a gente não sabe, né? Quem é quem. Então, nisso ali, se houvesse uma proximidade do rei Davi, né, com Amnon, ele poderia ter se aberto e ele ter orientado, mas não. Ele entregou de bandeja a sua filha Tamar, né, para o seu filho Amnon. Não fazia ideia daquilo que o diabo já estava preparando a cilada ali naquela casa. Bom, para você ver como Davi ele não tinha proximidade com os filhos, que Tamar, saindo dali, vai para a casa de Absalão, seu irmão. Né? Por quê? Por que ela não foi procurar o pai? Porque com certeza Absalão se importava mais com ela, por ser irmão dela, do que o pai, que era pai. Olha que absurdo, né? Então, nisso aí, né, nós vimos que isso aqui abriu uma brecha muito grande para o inimigo entrar e fazer uma desgraça, né? Porque o irmão violentar a irmã, ali naquela hora, a obrigação da lei é que eles casassem. Mas o que Amnon fez? Ele era apaixonado até aqui. Depois que ele deita com ela, a paixão virou aversão. E ele ficou com tanta raiva dela, que põe ela para fora, talvez fosse essa roupa dela, fosse uma camisola, uma roupa íntima, né? Pôs ela para a rua, se expôs àquela moça. Bom, tá bom, aconteceu isso aí. Como é que é o comportamento do rei Davi? Ele ficou muito irado, ficou muito bravo, mas não fez nada. O que aconteceu com Absalão? Absalão falou para a sua irmã: você teve com Amnon, não teve? Foi. Então, ele falou assim: ó, cala-te, não vai fazer nada porque ele é teu irmão. Mas a palavra diz que Absalão, você teve com o seu irmão, é porque ele já sabia que Absalão estava de olho na sua irmã. Ele falou, em outras palavras, ele deve ter falado assim, pensado consigo: eu sabia que aquele sujeito não valia nada mesmo, né? Mas ele ficou esperando a atitude do seu pai, o rei Davi. Falou: não, agora meu pai vai dar uma disciplina para ele, né? Para ele pagar. Ele fez. E o que fez Davi? Nada. E o que fez Absalão? Absalão ficou esperando o pai, a atitude do pai.
E a palavra que nós lemos é que fala que ele não fez nem bem e nem mal. Mas, aí que está o engano, né? Por quê? Vocês já viram falar aquela história que tem gente que faz muito barulho, mas não faz nada, né? Tem pais que fica bravo, que nem o rei Davi ficou irado, né? Xinga e fala, mas não age. Então, Absalão não fez nada. Aí me lembra aquela frase que diz que cachorro que ladra não morde, né? Cachorro que late muito não morde. Vocês já viram falar isso? Então, só que cuidado com aqueles cachorros que não ladram, porque eles são perigosos. Absalão não aceitou e ficou ali cozinhando aquele ódio que ele já tinha pelo fato do Aminon ter forçado a sua irmã, né, e ter feito o que fez. Então ele estava ali, né, sentindo as dores daquilo que o pai deveria sentir. Ele, como irmão, ele estava sentindo e esperando a reação do pai. Bom, então nós vimos o quê? Que Aminon continuou a vida no palácio como se nada tivesse acontecido. O pai não disciplinou ele, não fez nada, não fez casar, aconteceu nada. Por quê? Porque o pai ficou muito irado, mas nada fez, né? Então, olha só, né, a atitude de Davi, o que acontece, a atitude dele em relação aos filhos. Qual foi o impacto na vida de Absalão? Vamos falar agora de Absalão. Absalão, ele começa ele fica tão magoado com o que aconteceu com a irmã dele, que ele cria para a vida dele 3 marcas na biografia dele, terrível, que vai levar ele à morte. Uma coisa desencadeia na outra. Então, a primeira consequência daquela situação que aconteceu com Tamar foi uma mágoa muito grande que encheu o coração de Absalão, que a mágoa, né, é a ausência de perdão, né? Ele não perdoava Aminon de forma nenhuma. Uma segunda coisa que vai acontecer, que nós vamos ver, Absalão, é a fuga, a fuga é a ausência de diálogo. Ele foge, né? E a ausência de diálogo. E a terceira coisa é a conspiração, que ele passa por uma conspiração que nós vamos ver, que é a ausência de lealdade. Então, 3 coisas acontecem na vida de Absalão: mágoa, né, fuga e conspiração. Irmãos, quem era Absalão? A Bíblia fala que ele era um dos homens mais bonitos de Israel, rico, filho do rei, era um dos principais cabeças lá do palácio, era uma pessoa que tinha um futuro tremendo. Uma pessoa que poderia ser uma pessoa super bem, né, próspera, com tudo que tinha em favor dele. Mas essa situação da irmã dele, que Aminon provocou, traz uma tragédia na vida dele. Por quê? Porque ele não vê a atitude do pai e ele começa a planejar a vingança dele. E ele começa a falar assim, não, Aminon tem que pagar pelo que fez. Ele começa a querer vingar a honra da sua irmã. Então, ele vai, 2 anos esperando o pai. O rei Davi não fez nada e ele prepara, então, a sua vingança. Ele, então, resolve fazer uma festa da tosquia das ovelhas, que é um momento lá para quem tem a cultura das ovelhas, de tosquiagem, é como se fosse uma colheita das uvas, junta bastante gente, faz festa, celebra. A tosquia das ovelhas também tinha motivo para celebrar. E aí ele resolve fazer uma festa, chamar o rei e todos os seus irmãos. O rei, como não tinha relacionamento com os filhos, não vou não. Aí ele falou assim, mas então, manda meus irmãos, manda Aminon. E aí o rei falou assim, mas por que Aminon? Não, manda lá, eu quero todos meus irmãos lá na festa. Aí o rei fala o seguinte, olha, vai ficar muito caro,
Isso aí, você sozinho para bancar essa festa aí? Falou, não, deixa comigo. Onde já se viu o filho do rei falar que tinha problema para fazer uma festa para os irmãos, né? Olha que conversa mais doida, né? Então não tem nada a ver. Mas aí, o Absalão insiste, e aí o rei fala, tá bom, deixa Aminon. Ele falou assim, não, vai todos os irmãos lá, o Aminon também vai. Tá bom, o rei concorda. Bom, então, combina lá, música, festa, bebida. Aí a hora que está todo mundo bem alterado, aí Absalão realiza, arquiteta a morte de seu irmão Aminon. Os servos matam ele e os outros irmãos fogem, né? Então, 2 anos se passaram, nada Davi fez e Absalão resolveu então, falou, não, então agora eu vou dar um jeito, né? E aí, o que acontece, né? Com a morte de Aminon, né? A palavra aqui diz que, no verso 26, foi quando ele insistiu, que fosse os irmãos dele e tal. Depois vocês vão ver aqui, na leitura da palavra, vocês vão ver todo esse detalhe que estou trazendo aqui. Então, o que acontece? Absalão pega e foge. Ele foge para a terra do seu avô, Gesur, né, uma cidade lá do seu avô, e Davi fica muito irado, né, e chora pelo seu filho Aminon todos os dias. O que fez Davi? Chorou a morte de Aminon, segundo a Bíblia, né? Então, quando nós estamos falando aqui, né, que assim que houve a festa que eles matou o seu irmão, e os outros fugiram, logo chegou a notícia lá no palácio. E quem é que vai dar a notícia para o rei? Jonadab, aquele primo dele, né? Jonadab fala para o rei, porque chegou a notícia falsa lá, falando que todos os filhos de Davi tinham morrido. Aí Jonadab falou assim, não, meu rei, não foram todos, foi só Aminon, né? E no verso 32, a palavra diz assim, foi assim, pois assim revelava as feições de Absalão, desde que Tamar foi forçada e só o rei não sabia. Irmão, pensa, todo mundo estava vendo que Absalão está preparando a cama para matar Aminon, né, preparando a vingança. Todo mundo sabia, só o rei que não. Eita, pai ligado nos filhos, não? Eita, rei preocupado com a família. Então, Jonadab fala o seguinte, olha, pois assim revelava as feições de Absalão. Todo mundo via que ele estava curtindo um ódio tremendo. Todo mundo via que ele estava querendo uma oportunidade para acabar com a vida de Aminon. E o rei, né, não acreditou na conversa do filho, que queria reunir os irmãos, e entregou mais um filho de bandeja para uma desgraça, né? Então, quando nós vimos aqui, né, essa passagem, foi exatamente aquilo que ele fez com Urias. Ele não mandou uma carta, não arquitetou a morte de Urias, não pediu para o comandante colocar Urias, num lugar que não tivesse como ele escapar com vida. Assim também, o filho dele fez isso com outro filho. Provocou uma festa, o próprio pai, né, caiu no engodo e aprovou, está de acordo, pode ir todo mundo, inclusive pode ir Aminon. Então aquilo que Davi fez para Urias, acontece na vida dele. Acontece na própria vida dele, né? Então, o que aconteceu, né, depois da morte de Aminon? Davi chora, pranteia lá a morte do filho, e a palavra diz que o seu filho Absalão, ele vai para o exílio, vai morar lá com o avô, e fica lá 3 anos. 3 anos morando um outro país lá, né? Aí o que aconteceu? Passaram-se esses 3 anos, e Davi está lá chorando, né? Aí passou, Davi falou assim, já não estou sentindo mais a morte do meu filho, e parou de caçar
a Absalão. Lembra que quando Davi matou Urias, veio o profeta e falou para Davi, Natan, né, falou assim, olha, tinha um fazendeiro, né, tinha muitos gado, e o outro pobrinho só tinha um gado e tal. Agora que Absalão mata Aminon e ele foge, né, 3 anos fora, e Davi estava assim, ó, deixa ele para lá. Então, uma mulher aparece, né? Isso está em 2 Samuel 14, né? Do verso 13. Vem uma mulher falar com o rei Davi. E essa mulher conta uma história para Davi e fala o seguinte, ó, rei, eu tinha 2 filhos. Os 2 se desentenderam, brigaram e um matou o outro. E agora, eu perdi um filho, agora só tenho um filho. E o que acontece? Os meus parentes, eu estou chorando a morte de um filho, mas ainda tenho outro filho. Agora os meus parentes querem matar esse filho que matou o outro. E eu não posso ficar sem filho, porque aí senão meu marido vai perder a sua descendência e tal. O rei pode me ajudar? É claro, senhora. É já. Não vamos deixar ninguém tocar no seu filho por tal coisa. Aí a mulher falou assim, então agora está claro que para os seus servos você age com piedade. E por que o teu filho que ficou está 3 anos no exílio e você não busca ele, não traz ele de volta, não perdoa ele, né? Então aí Davi leva mais uma chambascada, né, daquilo que é a atitude dele. Uma atitude para os seus servos e para a sua família, nada, né? Então Davi fala para o seu comandante, traz Absalão de volta. Mas tem uma coisa, ele vai voltar para o palácio, mas é ele lá e eu cá. Não quero ver a face dele. Olha que pai maravilhoso, né? 2 anos, o filho cozinhando a vingança do irmão. Agora, 3 anos no exílio, sem ver o filho. E ele fala assim, pode voltar para o palácio, mas ele lá e eu cá. Não quero ver a face dele. Então, Absalão volta e fica lá 2 anos convivendo, mas sem poder falar com o pai, sem poder olhar para o pai, sem poder conversar com o pai, né? E aí, irmão, passaram 2 anos e o que acontece? A palavra diz que no verso 14, né, capítulo 14, verso 32, Absalão chama o comandante fala assim, ó, fala para o meu pai, já é a 2ª vez que eu peço para você falar comigo e você não me dá atenção, mas agora você vai falar com o rei, dizendo o seguinte, por que eu voltei de Jesus antes eu ficasse lá? Porque eu não posso falar com o meu pai, né? Não está certo ele? Você, para que me trouxe então, se eu não posso ver a cara do meu pai? Então, fala para o meu pai, se é assim, eu prefiro que ele me mate. E Davi, tá bom, vou receber Absalão. E aí, Davi recebe Absalão. Absalão vem falar, isso já são 7 anos, né? Que eram 2 anos cozinhando a vingança para matar Aminon. Depois que aconteceu o estupro, né? De Tamar. Depois 3 anos no exílio, deu 5. 2 anos no palácio sem ver a cara do pai, sem poder olhar para a face do pai. 7 anos. Aí Davi recebe Absalão. Absalão se apresenta, né, na presença do rei, do pai. Ele se prostra ao chão, humildemente. Ele se coloca numa posição de humildade. O rei não abriu a boca. Diz a palavra que o rei ficou calado e deu um beijo no filho, né? E dispensou ele. Bom, irmão, pensa
que Absalão fez o que fez, mas ele fez em defesa da honra da irmã dele. O pai, em nenhum momento, falou com ele. Ele se oferece para se humilhar, para poder receber uma disciplina do pai, para se entender com o pai, para poder consertar a vida dele com o pai, com a família. E o pai recebe ele, dá um beijo dele, mas não faz nada. O que aconteceu? Naquela hora, Absalão fala o seguinte: já que é assim, agora quem não quer mais ver meu pai sou eu. E a partir daquele momento, ele se tornou inimigo do seu pai. A partir daquele momento, a palavra diz que ele começou a conspirar contra o seu pai. O seu pai já tinha uma certa idade, né? E ele, Absalão, né, como filho do rei, toda a amizade com as pessoas do palácio, né? Ele montou um gabinete fora do palácio, nas portas do palácio. As pessoas vinham para falar com o rei, e ele falava: não, fala comigo mesmo. Meu pai já está velhinho, coitado, já não tem muito tempo, fala comigo. E começou a agir nas costas do seu pai. Começou a criar falou assim: olha, meu pai, olha, o reinado está sem uma pessoa, então, mas eu estou aqui para te ajudar. Né? E começou a conspirar contra o pai, a criar uma amizade com o povo, né, nas costas do seu pai. 4 anos foi assim. Aí então, já são 11 anos, né? 11 anos daquele fato. Aí, a palavra diz, né, que, 2 Samuel 15, de 1 a 5, vamos ver aqui. 2 Samuel 15, de 1 a 5. Já estamos assim, adiantados já na palavra. Depois disso, né, a revolta de Absalão e a fuga de Davi. Depois disso, Absalão fez aparelhar-se para si um carro e cavalos, 50 homens, que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava. Absalão assim lhe dizia: de que cidade és tu? E ele respondia: de tal tribo, Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa, é reta, porém não tens que ir, nem tens quem te ouça da parte do rei. Dize mais, Absalão: quem me dera ter um juiz nessa terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também quando se chegava a inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-se e o beijava. Então estava lá, ele fazendo o papel de rei, né? Sem autoridade para isso. Então, aqui, ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei, no verso 7, deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que eu fiz ao Senhor, porque morando lá em Gesur, quando ele estava exilado lá na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor me tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Meu Deus, né? Olha o que Davi plantou: um filho conspirador. Ele não estava indo para Hebrom pagar voto, coisa nenhuma. Ele estava indo para Hebrom para ser coroado rei. 11 anos depois, ele já tinha toda uma amizade com o exército, ele já tinha ganhado povo para si, uma grande parte do povo que não chegava até o rei, porque ele o atendia lá fora do palácio, e ele já tinha uma base de governo para poder derrubar o pai do trono. Nada acontece por acaso, irmãos. 11 anos do rei não tendo a menor preocupação em sentar com seu filho, em ouvir seu filho, em orientar seu filho. Ele criou o quê? Um inimigo para si. Então, olha só o desdobramento do pecado do rei Davi. Então, o que acontece aqui, meu irmão? Ele vai lá para Hebrom, é coroado rei, e volta agora com um exército para invadir o palácio e matar o rei e tirar Davi do trono.
porque não se pode assumir o trono sem o rei estar morto, né? E ele não ia entregar a coroa de graça. Então, quando Davi sabe que teu filho Absalão está marchando com o exército contra ele, e ele lá já, na sua idade, com poucos soldados a favor dele, porque ele ficava lá achando que a vida era boa, que estava tudo bem, tudo em paz. Ele estava com a minoria e o filho com a maioria. Ele ia ser esmagado. O que aconselharam a Davi? Foge daqui, porque senão vai ser morto. E Davi foge do seu palácio para não ser morto pelo próprio filho. E nessa fuga, ele deixa as suas concubinas, suas esposas. E Davi tinha várias esposas. Naquela época o rei podia ter quantas esposas quisesse. Então, irmãos, olha só o que acontece, os desdobramentos do pecado. Assim como Davi deitou com a mulher de Urias, uma mulher casada. Vocês se lembram quando a história de Abraão, quando ele vai lá para o Egito e que o rei se encanta com a sua esposa e ele fala para ele que você é minha irmã, porque se falar que você é minha esposa, ele não pode mexer com mulher casada, porque é uma desgraça para ele. Então o que ele vai fazer? Ele vai me matar para poder ficar com você, viúva. Então, já desde aquela época, os outros povos já tinham essa cultura que tinha que respeitar a família. Davi não estava nem aí quando ele pegou e pecou com Betseba, que era casada, que tinha um marido. Agora, né, o seu filho está chegando, ele foge e deixa as suas mulheres no palácio. O que acontece? Absalão chega no palácio, não tem, o pai não está lá, mas estão as mulheres dele. O que ele faz? Deita com todas elas. Assim como Davi deitou com a mulher de Urias, o filho deita com todas as mulheres do pai. Olha que coisa. E outra, né? Aí então agora Davi está numa situação para travar a batalha mais cruel da vida dele. Por quê? Porque tem um exército numeroso, ele já venceu tantas guerras, mas agora ele tinha um exército liderado pelo seu filho Absalão. Então Davi foge, porque os seus aliados, os consultores, falaram assim: Davi, você tem que fugir porque a coisa está feia, né? Não temos condições de resistir. Você vai morrer, ele vai acabar com tudo aqui. Davi foge, mas ele tem que enfrentar. E Deus dá poder para ele para isso. Mas só que Davi fala para o seu comandante: olha, nós vamos lutar essa guerra contra o meu filho, mas vocês não matem Absalão. Vamos enfrentar, vamos vencer ele, mas não mate Absalão. Mas Deus é justo, né? Deus, mesmo que você tenha boas intenções, você não pode desonrar pai, você não pode fazer essas coisas, né? Matar, tirar vidas, a não ser que, evidentemente, o soldado faz porque é a profissão dele. Então, o que acontece? Vão para a guerra e ali a palavra diz que Absalão tinha uma cabeleira enorme, né? E ele correndo a cavalo lá no meio das árvores, ele se enrosca o cabelo numa árvore, o cavalo vai embora e ele fica preso. Aí um soldado vê e sai correndo e conta para o comandante: olha, o Absalão está lá nessa situação, preso numa árvore, né? Aí o comandante falou o seguinte: e por que você não matou? Ele falou assim: eu não posso fazer um negócio desse com o filho do rei, porque é a ordem dele, né? E o comandante Joabe não quis saber, foi lá e matou Absalão. E a palavra diz, né, que em 2 Samuel, não, é uma outra passagem aqui, 2 Samuel 18:33, Davi fica sabendo que Absalão morreu. O que acontece com Davi, agora que o filho está morto? Ele chora, e chora: por que foi morrer meu filho? Antes eu tivesse dado a minha vida por ti. É brincadeira um negócio desse? 11 anos ele não falou com o filho. O filho tentou, agora o filho é um inimigo dele, quer tirar a vida dele.
é morto e agora ele chora a morte do filho. Não é? Então, irmãos, essa história, ela mostra muitas coisas para nós. Primeiro, ali na época, lembra quando Jesus vai na casa, como é que é o nome daquele que subiu na árvore? Zaqueu. Quando ele vai na casa de Zaqueu, fala o seguinte, né? Hoje, né, Jesus fala, a salvação entrou nessa casa, e Zaqueu falou assim, Senhor, eu vou devolver 4 vezes o que eu tirei, cumprir a lei. Quando alguém dava prejuízo para outra pessoa, aquela pessoa, para acertar as contas, ele tinha que devolver 4 vezes o que ele tinha prejudicado. Davi tirou a vida de Urias. Então, Davi tinha que dar 4 vidas da sua família. Primeiro foi o filho do pecado, com Betseba. Depois foi Aminon. Depois Absalão. E depois teve um outro que acho que é Amenias, uma coisa assim. 4 filhos dele foi morto porque ele tirou a vida de um soldado. Que não tinha nada a ver, né? Vocês viram, né? Que existem situações que nós temos que nos atentar. Maio agora faz 15 anos da nossa igreja, a Igreja Batista da Família. Nossa missão, além de ganhar almas para Cristo, também é fortalecer as famílias. Então, Deus está falando o seguinte, eu quero trazer direção, eu quero que os seus filhos tenham lealdade, tenham fidelidade, tenham respeito, porque aí eu vou abençoar. Então, nisto, Deus está falando para nós, porque os nossos pecados têm consequência. O Satanás não pode fazer nada com a nossa vida, a não ser que nós demos para ele uma brecha. Então, quando nós estamos falando aqui de tudo isso que o homem, segundo o coração de Deus, falhou com a sua família, o bem maior, ele não foi capaz de trazer a governança do seu lar. Então, quem somos nós perto de Davi? Se aconteceu com Davi, por que não pode acontecer conosco? Mas quando, eu quero que fique uma mensagem aqui. Todos nós somos tentados, se você não foi tentado, não acredito, todos nós somos tentados, né? Mas quando tiver uma tentação ao pecado, a palavra para resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Olha, resista ao diabo e lembre-se que aquela situação, às vezes o diabo vem e fala assim, é só isto, né? Ninguém vai ficar sabendo, nada vai te acontecer, mas Deus está vendo. Então, Davi, que pensava que seria uma coisa tão simples, o desdobramento que teve na sua família. Então, nós estamos falando aqui o seguinte, né? Quando nós olhamos, a palavra diz assim, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não é por acaso que foi escrita essa história. Ao mesmo tempo que fala de Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, também nós temos que ver o homem que falhou como pai. Se ele, Davi, falhou, por que nós também não estamos sujeitos a falhar? Mas, uma coisa que nós precisamos aprender aqui, que o silêncio, né, de Davi prova que aquela tese que o tempo cura todas as feridas é mentira. É pura besteira, porque uma ferida não tratada, ela causa gangrena, né? E não é curada, porque o tempo vai curar todas as feridas. Absalão ficou cultivando aquilo ali, irmãos. Né? Essa é uma prova que uma mágoa, né, não resolvida tem consequências terríveis. Por isso, lá em Efésios 4:26, Paulo fala assim para a igreja: irai, mas não pequei. Você pode até ficar nervoso. Alguma coisa deu errado, a pessoa te desagradou. Você pode ficar nervoso, mas não peque. O que é não peque? Irai, mas não pequeis. A palavra diz, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ou seja, você passa aqueles 5 minutos, conta até 10, tal, mas depois você fala assim, olha, me desculpe, exagerei,
foi nervoso e tal. Não deixa virar a noite com aquilo sem perdão. Não deixa que aquela ira se torne mágoa. Porque a mágoa, né, é uma ira que você dormiu a noite com ela. Você não reconheceu que errar, todo mundo pode errar. As pessoas, se Absalão tivesse pego o seu irmão e desse uma surra nele, né, ele ia consertar os machucados, mas iam se pacificar e a vida continuava, né? Mas havia um reconhecimento. Não, mas ele falou, não, meu pai não disciplinou, o Aminon vai pagar. Então aquilo ali mostra que uma mágoa sem tratamento, né, ela vai causar uma brecha enorme. A mágoa traz o ressentimento. O ressentimento é aquilo que é o pecado, porque a mágoa faz você ficar irado e tal, mas quando você fala assim, não perdoo, é o que aconteceu com Absalão. Por isso, a vida dele desgraçou-se, né? Ele que tinha talvez bons motivos para dar uma lição em Aminon, já que o pai não deu, mas não precisava cometer o crime, né? Então, nós vimos o quê? Que aquilo que a palavra diz, né? Como eu disse, Efésios 4:26, irai, mas não pequeis, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Mas também diz no 27, não deis lugar ao diabo. Quando você não libera perdão, você está dando legalidade para o diabo agir na sua vida. Foi o que Absalão fez. A vida de Absalão poderia ser um sucesso. Uma pessoa, né, que tinha tudo para ser próspero, ser uma pessoa com uma família abençoada e tudo que ele era, até o dia em que ele falou o seguinte, Aminon não vai ficar assim, né? Então, quando nós falamos aqui, né, o que nós podemos aprender, né? Que o silêncio, a distância, a frieza de Davi, às vezes pode estar acontecendo dentro da nossa casa. Às vezes pode ter situações que você conheça, que tal pessoa, tal coisa fez e você falou assim, não, cortei. Então, a Bíblia fala lá em Malaquias, se não me engano, 2:15, que Deus detesta o repúdio, o divórcio. E você fala assim, tá bom, o divórcio é quando vai lá no cartório e faz o divórcio. Não. Deus está falando que quando você fecha o coração para a pessoa, ali começou o divórcio. Seja no casamento, seja na amizade, seja no relacionamento. Então Deus detesta quando você corta a relação e fala, essa pessoa não tem vez. Como o pai falou para o filho, tudo bem, pode voltar, mas não olhe na minha cara. Pode ser uma atitude dessa de pai? Um pai que ama seus filhos? Nós não podemos dizer aqui que a Davi não amava seus filhos, né? Do jeito dele, ele amava seus filhos, que tanto é que Absalão morreu. Aminon morreu, ele chorou 3 anos. Absalão morreu, e ele falou assim, por que não morreu eu, né? Mas adianta você demonstrar o amor depois que a pessoa morre, né? Então, isso Deus está falando para nós. Nós somos cristãos e a nossa marca é o amor. Agora, nós temos que amar, inclusive, os nossos inimigos. Porque amar os amigos, a Bíblia fala que é muito fácil, né? Aquele que te ama. Quero ver você amar aquele que te faz mal. Saul foi um grande perseguidor de Davi. Davi foi ungido rei aos 15 anos, 16 anos. Demorou 13 anos para ser coroado rei. E nesse período ele teve perseguições. Mas ele sempre respeitou a autoridade, a unção que estava sobre Saul e nunca atentou contra a vida de Saul. E Deus reconheceu nisso uma grandeza de Davi. Então, um homem, às vezes nós somos cheios de qualidades, nós achamos tal, mas assim, irmãos, nós temos Jesus na nossa vida, nós temos a salvação porque nós cremos na palavra de Deus, mas o que adianta se você falar assim, eu vou estar bem e minha vida aqui nessa terra é uma desgraça, não é? O que adianta?
A palavra diz, né, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus falou: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Então, é aqui na terra, não é lá na glória. Então nós temos que fazer por onde. Então nós que temos família, temos que ter um olho na família para saber como é que vai a nossa família. Como é que está? Se existir brecha, irmãos, por mais errado que esteja a pessoa, não espere as coisas ficarem impossíveis para você chorar. Ah, se eu tivesse, né? Poderia ter morrido eu no lugar, né? Se você tiver que falar para alguém que a ama, né? Não espere a situação. Ah, não, eu vou esperar a iniciativa da pessoa. Não, toma a iniciativa. Porque nós, como cristãos, nós somos, a palavra diz que a nossa identidade é o amor de Cristo. Quando você ama uns aos outros, nisto saberão que sois meus discípulos, disse Jesus. Então, nisto é o sucesso da nossa vida. Pode ter luta? Pode. Vai ter. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflição. Mas ele falou, mas tem de bom ânimo. E o amor de Deus na nossa vida nos dá a obrigação da gente amar os outros. Nós fomos feitos para sermos o sal da terra e a luz do mundo, né? Nós temos exemplo. Então, irmãos, eu falo isso não porque eu quero que os irmãos, olha, isso aqui é uma chapinha, né? Uma pregação para vocês, um modelo que vai dar certo. Não. É isso que Deus tem falado o tempo todo. Se você diz que é cristão, mas não cuida dos seus, você é pior do que o ímpio. Não diz a palavra assim, Timóteo? Então, nós temos que atentar. Deus está falando para nós, né, que o perigo, às vezes, está dentro de casa, por nós não termos uma amizade, não termos uma amizade sincera. Então, nós não perdoarmos aquele que nos persegue mesmo, né? Não importa, né? Então, se você tem alguma situação em que, nessa pregação aí, o Espírito Santo está colocando no seu coração, não resista, né? Toma uma decisão de você ser o agente de Deus para propagar o amor de Deus, né, na sua casa, começando pelos da sua casa, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar?